Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo Noções Básicas de Geometria, tá certo? Vamos estudar alguns tópicos dentro desse conteúdo, como por exemplo, o que são polígonos regulares e irregulares. Vamos estudar a circunferência e saber a diferença entre circunferência e círculo. Vamos aprender a calcular o perímetro da circunferência e o cálculo da área do círculo, tá certo? Espero vocês na nossa aula de matemática que começa agora. Mas antes, galera, vai lá no canal, entra no canal, tá certo? Estando no canal, você deixa lá o seu joinha, comenta o que foi que você achou da aula, a discussão, as discussões propostas, tá certo? Compartilha, divulga o canal para os amigos, faz esse canal ganhar dimensão, tá bom? Então, um abraço a todos e vamos iniciar a nossa aula de matemática. Bom, galera, essa primeira lâmina do slide traz todos os tópicos que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Eu já comentei agora há pouco. Então, aqui eu trago para vocês o primeiro tópico a ser explicado. Polígonos regulares e irregulares, né, gente? Primeiro eu quero que vocês compreendam. Vocês precisam compreender de fato o que é um polígono regular, gente. Então, conceito, o polígono regular é aquela figura geométrica, tá certo? Em que todos os lados têm os mesmos tamanhos. Então, se a figura geométrica tiver 5 lados e todos os lados tiverem o mesmo tamanho, é porque ele é um polígono regular. Agora, se você tiver uma figura geométrica e nessa figura geométrica a figura tiver lados diferentes, nem todos os lados forem iguais, alguns forem diferentes, então ali você vai estar tendo um polígono irregular. Então, se você perceber aqui a primeira figura, nós temos um exemplo de um polígono regular. Nós temos aqui o quê? Nós temos um pentágono, não é isso, gente? Uma figura geométrica de 5 lados. Por que ela é um polígono regular? Porque todos os lados desse pentágono têm o mesmo tamanho. Já aqui, nessa outra figura, nós também temos uma figura de 5 lados, tá certo? Porém, essa base aqui, ela tem um tamanho diferente, não é isso? As laterais também, se você perceber, essas outras duas arestas também têm tamanhos diferentes. Então, polígonos que têm tamanhos diferentes, que nem todos os seus lados são do mesmo tamanho, esses polígonos são chamados de polígonos irregulares. Então, se você perceber, essa aresta aqui da lateral é igual a essa. Mas não é igual a essa, não é isso, gente? Então, ele tem 5 lados, mas 5 lados com tamanhos diferentes. Então, temos um exemplo de polígono irregular. Circunferência, gente. O que é a circunferência, né? Tem muita gente que tem dificuldade para compreender e saber a diferença de circunferência. Vejamos aqui três esquemas de circunferência que eu trouxe para que a gente possa fazer um estudo um pouco mais detalhado. Aqui, antes da gente prosseguir para essa demonstração, eu trouxe aqui para vocês uma circunferência, né? Aí você vê aqui esse segmento de reta bem no meio da circunferência, a gente vai estudar ele no esquema aqui, nesse exato momento. Então, gente, eu trouxe aqui, né, para vocês o desenho de uma circunferência. Aí vem a pergunta, né? Essa pergunta ela é muito comum entre os alunos. Qual a diferença entre círculo e circunferência? Então, gente, a diferença ela é bem pequena, tá bom? Se você olhar para essa figura, eu pergunto para vocês, gente, qual é o nome que se dá a essa figura aqui que vocês estão vendo? A primeira coisa que você vai dizer é o círculo, essa figura é um círculo. Então, o que é um círculo? Então, essa linha fechada é a circunferência e todo esse segmento que está dentro da circunferência, toda eu vou dizer mesmo, essa região limitada por essa circunferência, ela é chamada de círculo, tá bom? Então, vamos recapitular. Esse contorno, a linha, é a circunferência. Toda essa região, tá certo, gente? Que fica dentro dessa região, dentro dessa linha limitada, toda essa região aqui, ela é o círculo. Então, toda essa região que abrange essa área aqui é chamada de círculo, tá certo? Então, veremos aqui. Você tem aqui a folha de papel, tá certo? A folha de papel é uma superfície plana, não é isso, gente? E se você pegar essa folha de papel, se você pegar na folha de papel e traçar essa linha aqui, gente, o que foi que você fez?
essa linha que você traçou, essa linha é a circunferência. E essa região limitada que ficou dentro da circunferência, toda essa região, né, que ocupa todo esse espaço, toda essa área, é chamada de círculo, tá certo? Trago aqui para vocês, né, novamente uma outra circunferência, né, essa linha fechada é a circunferência, e um segmento de reta, gente, que divide a circunferência ao meio. Vocês estão vendo que essa linha aqui, ela tá dividindo ao meio a circunferência? Então, gente, esse segmento de reta que divide a circunferência ao meio, ela tem um nome específico. Sabe como se chama esse segmento de reta, hein, gente? Esse segmento de reta é chamado de diâmetro. Então, o que é o diâmetro? O diâmetro é a metade da circunferência. Então, essa linha que divide a circunferência em dois tamanhos, em dois pedaços iguais, ela é chamada de diâmetro, tá certo? Então, essa linha que passa pelo centro da circunferência dividindo ao meio, recebe-se o nome de diâmetro. O diâmetro, ele pode passar no sentido horizontal, né, que é essa linha deitado. Ele também pode passar, né, no sentido vertical, tá bom, gente? E ele também pode passar bem no meio da circunferência em sentido diagonal, tá certo? O que vai importar é que o diâmetro é a linha que passa bem no centro da circunferência, dividindo ela ao meio. Temos aqui um outro exemplo, né? Uma circunferência, essa região aqui limitada, uma circunferência. E, gente, nós temos aqui marcado esse segmento de reta. Então, você tem que aprender a diferença. Esse segmento de reta aqui, gente, ele é o raio, tá certo? O diâmetro é a linha toda, tá bom? A linha toda, gente, é o diâmetro. E o raio, ele é a metade do diâmetro. Deu para compreender a diferença entre raio e diâmetro? Então, vamos aqui recapitular o entendimento. A linha que passa bem no meio da circunferência, dividindo ela ao meio, é chamada de diâmetro. E a metade do diâmetro é chamado de raio. Então, digamos que essa linha aqui, né, esse diâmetro aqui seja 6 centímetros. Quanto é que vai ser o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, o raio vai ser quanto? 3 centímetros, tá bom? Então, dentro da circunferência... Então, vimos aqui, né, que temos um exemplo de uma circunferência, que é essa linha fechada, tá certo? Temos aqui só, ó, se você tivesse a linha completa, nós teríamos aqui um exemplo de diâmetro. Mas nesse caso aqui, nós temos só a metade do diâmetro. Então, aqui, essa linha aqui, esse segmento de reta, está representando o raio, tá bom? Aí, nós temos aqui, gente, essa fórmula matemática, P é igual a 2πr. O que essa fórmula representa? Essa fórmula representa o comprimento da circunferência, que é a mesma coisa de perímetro. Perímetro é comprimento, sabia? Então, sendo P o perímetro, tá certo, gente? R é a constante, certo? O R, gente, é o π, que vale 3,14. Quando ele diz que é uma constante, é porque esse π, ele nunca sai dessa fórmula e ele sempre vai ter esse valor único, né? Aproximadamente 3,14. E o R é o raio. Então, se você souber quanto que é o raio da circunferência, conhecendo o π, que é 3,14, substituindo nessa fórmula, você vai saber qual é o comprimento da circunferência, qual é o perímetro da circunferência. A gente vai exercitar nos próximos slides, tá bom? Vamos estudar aqui os outros elementos da circunferência, né, gente? Então, novamente aqui temos uma circunferência, tá certo? Com pontos marcados na circunferência. Não esqueça que a circunferência é a linha que delimita essa região, tá? Tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, o ponto A que tá na circunferência, o ponto B que tá na circunferência, o ponto D, o ponto E e o ponto C. O O, gente, não tá na circunferência, ele está no centro da circunferência, bem no meio, tá certo? Então, essa linha que passa pela circunferência, dividindo ela ao meio, essa linha que vai do C, do ponto C até o ponto D, é chamada de diâmetro. É a linha que divide a circunferência ao meio, tá certo? Quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, aqui, gente, ó, do centro da circunferência
para qualquer lado da circunferência, você vai ter o raio. Então, se você sair do centro e ligar uma semirreta para qualquer lado na circunferência, você vai estar obtendo o raio dela. Então, ó, do O para o D seria um exemplo de raio, do O para o E é um raio, do C, ou melhor, do O para o C também vai ser um raio, do O para o A vai ser um raio, tá bom? Então, quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Aqui também a gente vai estudar sobre outro elemento que está contido na circunferência, que são as cordas. O que são cordas? Cordas são segmentos de retas, tá bom? Que vai de um ponto na circunferência ao outro. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. O AB é uma corda. Ela e o CD não sai do ponto C da circunferência até o ponto D da circunferência, gente, também é uma corda. Só que essa corda tem um nome específico, que é diâmetro, porque está partindo a circunferência ao meio. Eu posso dizer que OE é uma corda? De jeito nenhum. Porque esse segmento aqui de reta está saindo do centro da circunferência a um ponto na circunferência. Para ser corda, tem que sair de um ponto a outro na circunferência, tá bom? Então, aqui nós poderíamos traçar, por exemplo, o AC seria uma corda, AB já é uma corda bem explícita, né? O AD também seria uma corda, o DE, tá certo? O EC seria uma corda. Então, para ser corda, tem que sair de um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência. Então, os elementos de uma circunferência que a gente está estudando hoje nessa aula é o diâmetro, o raio e as cordas, tá bom? Trago aqui para vocês a área do círculo. Gente, o que é a área? A área é toda essa região que está limitada pela circunferência. Então, toda esse espaço aqui em azul mais claro é a área, tá bom? Como que a gente faz para calcular a área? A área, gente, ele também é dado por essa fórmula matemática. Π vezes R ao quadrado. Lembrando que o π é uma constante, certo? É um valor constante que não muda, né? Que vale aproximadamente 3,14. E o R, que é o raio da circunferência. Então, o que a gente vai fazer? É só você tomar o valor do π, 3,14, e multiplicar pelo valor do raio ao quadrado. Essa multiplicação vai ser o quê? Vai ser a área do círculo. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai calcular o perímetro da circunferência e a gente vai calcular a área do círculo, tá certo? Então, alunos, trago aqui para vocês um exemplo sobre perímetro, tá bom? Olha aqui o que diz o enunciado. Dado uma circunferência com raio 5 centímetros, quanto é o seu comprimento? Gente, quando a questão pedir para calcular o comprimento da circunferência, pedir para calcular o perímetro, a fórmula é essa, ó. P de perímetro é igual a quê, gente? A 2πr, tá certo? Essa é a fórmula para encontrar o comprimento, o perímetro da circunferência. Então, P é igual, ó, o 2 é número, eu repito o número 2, vezes o π. Quanto que é o π? O π, gente, nada mais é do que 3,14, não é isso? O π é 3,14. Vezes, não é, gente? Vezes o raio. Quanto que é o raio aqui nesse problema? O raio aqui nesse problema, gente, ele diz, ó, o raio é 5 centímetros, tá bom? Então, vai ser vezes 5. Então, P de perímetro é igual. Agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar tudo. Tudo o quê, gente? Todos esses valores, tá bom? Você pode estar fazendo essa multiplicação à mão ou na calculadora. 2 vezes 3,14 vai dar o quê, gente? Vai dar 6,28. 6,28 vezes 5. Então, alunos, eu fiz aqui em cima, ó, vocês estão vendo? Eu multipliquei 6,28 vezes 5 e descobri que o comprimento da minha circunferência vai ser 31,40 centímetros, tá bom? Quando for perímetro, o resultado é só centímetros, é só metros, é só quilômetros, tá bom, gente? Não vamos confundir. Agora, a gente vai para o próximo exemplo que diz, em uma circunferência, o diâmetro mede 12 centímetros. Qual o perímetro da circunferência? A mesma coisa, não é, alunos? Ele quer o perímetro. Quem é o perímetro?
O perímetro é dado por essa fórmula, P é igual a 2πr. Então, P de perímetro é igual, vou repetir o 2, que é número, tá bom? Quanto que é o π? O π é 3,14, tá certo? Vezes o R. Quem é o R? É o raio. Mas se você vier aqui no problema, o 12 centímetros não é o raio. O 12 centímetros é o diâmetro. Lembrando novamente aqui que nós temos uma circunferência, que o diâmetro é toda essa linha. Então, se toda essa linha mede 12 centímetros, o raio é a metade do diâmetro. O raio, gente, é a metade do diâmetro. Então, o raio é a metade de 12 centímetros. Então, quanto que é a metade de 12 centímetros? A metade de 12 centímetros são 6 centímetros. Então, se o diâmetro mede 12, o raio vai medir 6. Então, você percebe que nesse problema você não tem o raio, você tem o diâmetro. Mas sabendo que o raio é a metade do diâmetro, é só você pegar a metade do valor dado, que no caso é 6, e colocar, né, substituindo R. Agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Aí você vai pegar o 6,28 e vai multiplicar por 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 2, 12. 12 com 4, 16, vai 1. 6 vezes 6, 36. Com 1, 37. Quantos números você tem após a vírgula? Quantas casas? Quantas casas você tem? 2, não é, gente? Então, aqui você vem no resultado e conta 2 casas. 1, 2 e passa a vírgula. Então, o perímetro deu quanto? O perímetro deu 37,68 centímetros, tá bom? Não esqueçam que perímetro, a unidade de medida é só centímetro, é só metro, é só quilômetro, tá bom? Agora, alunos, eu trago um problema matemático falando sobre a área do círculo. Então, vamos aqui entender, né, ó. Sabendo que o raio da circunferência é 3 metros, tá bom? Qual é a área do círculo? Gente, ele quer a área do círculo. Agora, aqui falou de área, então a área é dada por essa fórmula matemática. A é igual a quê, gente? É igual a πr ao quadrado, tá certo? Quem é o π? É uma letra grega do alfabeto, ou melhor, uma letra, né, do alfabeto grego, tá bom? E esse π, ele vale 3,14 aproximadamente, a gente só usa o 3,14 para expressar o valor do π, e o R é o raio, tá bom? Então, a gente vai começar a substituir, a de área é igual, o π vale 3,14 aproximadamente, vezes, viu, gente? Quando vocês vê 2 letrinhas juntas, o π e o R, que entre elas você não vê nenhum sinal, é porque ali está havendo uma multiplicação. Então, vezes o R. Quanto é o R, gente? Tá aqui no meu problema, ó. O R nada mais é do que 3 centímetros. Então, vai ser 3 ao quadrado, tá bom? E agora, Elane, o que a gente vai fazer? Gente, na ordem das expressões numéricas, nós temos aqui uma multiplicação e uma potência. Primeiro, a gente vai resolver a potência, tá bom? Então, eu vou repetir 3,14 vezes. E vamos resolver essa potência. 3 ao quadrado, gente, fazendo aqui do ladinho, é 3 vezes 3, que vai dar quanto? 9. Então, 3 ao quadrado, que vai dar 9. Agora, para a gente descobrir o valor da área, o valor final, é só tomar o 3,14 e multiplicar por 9. Então, vamos fazer esse problema, essa continha aqui do lado. 3,14 vezes 9. 4 vezes 9, 36, vai 3. 9 vezes 1, 9. 9 com 3, 12, vai 1. 9 vezes 3, 27. 27 com 1, 28, tá bom? Quantas casas decimais nós temos? 2, né, gente? Que é o 14. Então, vou vir aqui no resultado e passar contar 2 casas e passar a vírgula. Deu para ver aqui o resultado? Então, a área é 28,26. Gente, falou de área. Se falou de área, a unidade de medida aqui é metro, tem que ser metro quadrado, tá bom? Se fosse centímetros, seria centímetros quadrados. Se fosse quilômetros, seria quilômetros quadrados.
Esse problema aqui, ele já estava bem explícito, né? Porque ele já dava o valor do raio, dizendo que o raio mede 3 metros. Mas se esse problema falasse do diâmetro, tá certo? Digamos que o diâmetro mede 7 metros. Então, o que você ia fazer? Você ia pegar o raio através do diâmetro. Quem é o raio? É a metade do diâmetro. Então, se o raio foi tido como 7 metros, o diâmetro fosse tido como 7 metros, o raio ia ser a metade, que ia ser 3,5 metros. Elane, o raio pode ser quebrado? Claro que pode, gente. O raio pode ser um valor inteiro, pode ser um valor quebrado, tá bom? Não tem problema com relação a isso, não. O que você precisa frisar é isso, que o diâmetro é a linha completa que divide a circunferência ao meio. E que o raio é a metade do diâmetro, tá bom? Então, se você tiver um diâmetro 10 centímetros, o seu raio vai ser 5 centímetros, tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Agora é o momento de exercitar através de um TD de atividades que eu estou disponibilizando para vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus.